E aí, tartarugas? Eu resolvi fazer esse vídeo hoje pois Tower of God, Caminho no coreano ou Torre de Deus no português, no ramo dos mangás, e Webtoons é a minha segunda obra favorita, só atrás do mangá de Kingdom, sobre o meu anime favorito. Esse é o posto de Charlotte que será o meu próximo vídeo. Esse vídeo terá spoilers do mangá de Tower of God. Ele abrangerá até alguns capítulos perto dos atuais, por isso fiquem avisados que terá muito spoiler e veja sabendo disso. Já tinha uns 10 meses que eu queria fazer esse vídeo, mas até agora não tinha dado certo por conta dos outros que eu já tinha prometido mandar antes. Mas hoje será o dia que eu falo dessa obra maravilhosa e que é tão pouco conhecida na comunidade. Eu vou apresentar a torre a vocês e o universo em que ela está situada, falar só um pouco do universo além da torre e fazer um resumo de tudo que eu já li e achei importante compartilhar com vocês. Já fiquem avisados que esse vídeo será a minha opinião. Eu fiz um teste recentemente nos grupos e percebi que uma minoria já está se tornando insuportável. Eu ainda não tenho total conhecimento da torre e por isso se tiver algo errado tente mostrar com argumentos reais, sem achismos ou xingamentos. Eu também percebi que muitas pessoas não conhecem alguns personagens importantes da história, por isso eu planejo fazer um vídeo individual explicando cada um desses personagens. O tamanho deles será de acordo com o material do mangá e as outras informações que eu obtive no decorrer do tempo. Vale lembrar que eu vou usar alguns textos que eu já tinha feito anteriormente dando a minha opinião, por isso esse vídeo não terá uma ordem específica, eu tô fazendo ele nas pressas e por isso eu já peço desculpa desde agora, mas eu tinha que mandar esses dois vídeos ainda esse ano, por isso eu já sei que não vai ficar tão bom quanto poderia, mas os vídeos explicando personagens será outra coisa, pois nele será totalmente focado em um único personagem e eu só terei que mostrar evidências, como eu já vinha fazendo nos vídeos de One Piece. Será muito melhor. Se vocês quiserem recomendar um, pode deixar nos comentários. Eu acho que o primeiro será sobre o Pantamino, que é um eixo. Eu percebo que quase ninguém sabe quem é ele ou o que significa ser um eixo. Eu mesmo só me lembrei dele depois de conversar com um amigo. Vocês podem recomendar outros como a Raquel, o Rei Zard, ou ver vídeos focados assim eu garanto que terá o máximo de qualidade e informação possível. Algumas observações antes de começar. Tower of God foi criado em 2010 por Lee Jong-ui, que é mais conhecido por SEAL, que é uma abreviação de Slave in Utero, que no português seria mais ou menos assim: escravo no útero ou escravo desde o útero. Esse é um significado bem pensado e quando eu conheci pela primeira vez, pensei que fosse mentira, mas é real. O SEAL sempre teve problemas de saúde e por isso a história já teve alguns hiatos. Ele sempre informa isso nas notas finais, quando vai ter um evento importante, como as Olimpíadas ele fala, ou quando por exemplo ele vai ter que fazer uma cirurgia. Alguns podem não gostar disso, mas eu gosto. Com isso dá pra perceber que ele é humano e que se importa com os leitores. Ele não esconde nada e algumas vezes ele até deixa uns pequenos spoilers nas notas finais ou explica melhor os pontos principais do capítulo para quem não entendeu. Ele também sempre deixa um agradecimento e algumas dicas de saúde e lazer, e sempre finaliza com desejando o melhor para os seus leitores. Esse é o melhor mangaka no quesito de se importar com os leitores. Muitos podem dizer que é o Oda, mas ele, na minha opinião, não gosta de se colocar nas respostas. Ele sempre inventa uma desculpa para dizer que essa é a opinião do Sanji ou do Usopp, entre outros. Já o SEAL é bem mais próximo dos seus leitores. Ele sempre visita o fã café ou algo assim, que é formado com os fãs da obra e fica lá até o final, conversando e dando autógrafos. Ele surgiu como uma obra desconhecida, assim como o autor de One Punch Man, e fez um grande sucesso com a sua obra. Dito isso, vamos começar. Minha opinião sobre Tower of God. Esse texto contém spoilers até partes da terceira temporada de Tower of God.
Eu adoro esse universo de Tower of God. A torre é gigantesca e nem o próprio Zard conseguiu chegar ao topo dela. As idades dos personagens que facilmente alcançam os 1000 anos, o nível de poder e as regras da torre que faz com que todos possam ter uma chance de vitória mesmo que baixas. A forma que as coisas são resolvidas mesmo sem precisar de lutas, por meio de trocas ou acordos. É claro que tem muitas mortes que você não esperava acontecer, e a tortura psicológica que fica para os membros que restaram do fato disso ter acontecido por eles serem fracos, ou como no caso da Ro em que os seus companheiros aceitaram ela se sacrificar para selar o inimigo deles. Depois disso eles ficam se corroendo por ter deixado isso acontecer e não ter se oferecido no lugar dela. As armas, as emoções do momento, a fábrica e o trem infernal que são bem construídos e são gigantescos também, principalmente o trem infernal que ele é tão grande que eu nunca vi ele por completo. E o que eu mais gosto até o momento é o fato do guardião do andar que morreu ser tão grande que o corpo dele era capaz de rodear todo o andar da morte. Para vocês terem uma ideia, imagine cada andar do tamanho da Terra ou de um continente. O CEO disse uma vez que cada andar era do tamanho da América, mas não foi especificado se era do continente inteiro ou só os Estados Unidos, pois ele também é chamado assim nos países da Ásia. E o fato de um irregular ter matado uma criatura dessas é muito impressionante. As 10 famílias, os irregulares, o fato do autor não ter medo de matar ninguém, ele ter receio mas isso não impede ele, os poderes e a temática de deuses e assassinos, personagens inteligentes e fortes, entre outras coisas. Os personagens masculinos e femininos são bem construídos e sem fanservice, eu gosto até da Raquel. As notas finais do Seal são muito boas e eu gosto de me basear na forma que ele trabalha e conversa com os seus seguidores. Atualmente o meu top de mangás e Webtoon é Kingdom em primeiro, e Tower of God em segundo, entre outros. Essa imagem do Ban todo ferido e com essa bola de energia na mão é muito interessante. Isso foram algumas coisas que eu gosto de Thor. Tem muitas outras que eu vou falar posteriormente. O que eu mais gosto nessa história é o universo e os jogos. Dá pra imaginar um mundo totalmente diferente em cada andar. Essa temática já é bem conhecida, mas em Tower of God é completamente melhor construído que em quase todos os outros. O mundo de dados e a batalha para salvar o mestre do Ban são 2 exemplos disso. Eles têm propósitos parecidos, mas construídos diferente. Não é muito cansativo. Eu resumiria em um mundo em um único andar. Eu imagino que muitos aqui não sabem que o Manvad de Tower of God tem uma trilha sonora oficial. Essa trilha sonora é para você escutar enquanto ler os capítulos. Eu vou deixar as imagens delas aqui no vídeo, e se eu me lembrar eu deixo um link de algumas delas. No site ou aplicativo coreano, Nave, eu acho, dá pra sincronizar a música com o Manvar, mas isso eu não sei explicar bem, pois eu não sei nada sobre esse navegador. O mangá está em pré-venda aqui no Brasil pela revista Panini. Ele está custando por volta de R$50. Eu recomendo vocês comprarem ele. Eu não tô recebendo nada para dizer isso aqui, mas como é um produto oficial vai ajudar a obra a se manter. Não pode esquecer que no mundo dos mangás o que importa é as vendas. Se vender bem, vai ter continuação animada. Tem alguns vazamentos que dizem que estão produzindo uma segunda temporada para o anime, mas eu não acredito que seja verdade, mas muitos acreditam que seja. Vamos esperar e torcer para que seja verdade e adaptem certo a história agora. Agora eu vou falar sobre uma coisa que chateou bastante a comunidade geral de Tower of God. Isso foi a primeira temporada do anime. Essa era uma das séries originais da Crunchyroll. Ela financiou a produção do anime junto da Webtoon. Por isso ela queria que o anime adaptasse até o clímax final da primeira temporada do Manhvar. Uma observação.
Para quem não tá familiarizado com o termo, primeira temporada de um manhwa ou webtoon, é por conta que os mangás coreanos, em sua maioria, fazem algumas pausas assim como os animes. Eles são lançados por temporada, não todos, mas alguns como Tower of God e Solo Leveling são assim. O clímax da primeira temporada seria a traição da Raquel, onde é mostrado ela empurrando o Ban da bolha para a morte. Como vocês podem imaginar, isso demandaria muitos episódios. O problema é que, ao meu ver, a Crunchyroll pressionou o estúdio Rialto Entertainment, que faz parte da Aniplex, a adaptar 79 capítulos do mangá em apenas 13 episódios do anime. Quem já leu o começo da história sabe que um capítulo de Tower of God é quase do tamanho de 2 capítulos de outro manhwa. A adaptação do anime foi muito rushada e cortaram várias coisas importantes da história, só para focar em lutas e jogos. Várias explicações importantes foram deixadas de lado. Isso foi o mesmo que aconteceu em The God of Jisoo posteriormente. Ele também era uma obra original da Crunchyroll e foi tão rushada que chega a aparecer outra história quando vai pro mangá. Por isso que o recomendado é ler do começo, pois senão vai perder várias informações que serão importantes no futuro. Como aparentemente terá uma continuação do anime, eu acredito que não será tão rushada como foi a primeira temporada. Essa nova temporada será com um Ban totalmente remodelado e com um bom desenvolvimento. Por isso eles devem prestar mais atenção nos detalhes. Alguns exemplos de adaptações de obras para animes. Começaremos com One Piece, que adapta umas 8 ou 10 páginas por episódio. Esse é um exemplo de Wano. O capítulo de One Piece tem por volta de 18 páginas e só adaptam metade de um capítulo. Já Boku no Hero, se eu não me engano, nas primeiras temporadas adaptava 2 capítulos por episódio, o que tornava um ritmo muito bom. Não era enrolado por conta de filhos dentro dos episódios, como o One Piece, que adapta menos de um episódio atualmente, mas não era corrido demais, como em Tower of God, que adaptava mais de 6 capítulos por episódio. Eu queira que a segunda temporada tivesse uns 24 episódios e adaptassem como nas primeiras temporadas de Boku no Hero. As duas obras têm uma pegada de episódios parecidos, por isso seria perfeito. Agora vamos falar um pouco mais a fundo nos acontecimentos do manhwa. A torre faz parte do universo de Tower of God. Ela não é a única existência desse mundo. Tem várias outras coisas fora da torre e séries muito mais fortes que Zard, séries comparáveis a Pantamino ou até mais fortes, só que ainda não foram mostrados. Me desculpe se eu estiver enganado, mas eu acredito que quem tem o poder de criar ela e a criou foi uma das maiores existências desse mundo. Eu acredito que a criação dela, a torre, tenha sido obra de um eixo, assim como o Pantamino, que é dito ter o poder de um deus, em uma área específica. Se quiserem saber mais sobre o Pantamino, eu planejo fazer um vídeo só para ele, posteriormente. Atualmente, existem 135 andares confirmados, e Zard domina 134 andares se eu não me engano, ou Zard vive no andar 135, não tenho certeza disso. Mas esse império foi construído por uma aliança dos Zard e os guerreiros que posteriormente seriam chamados de chefes das 10 famílias, com exceção de Arlene e V, que também o seguia. Eles conquistaram todos esses andares e fizeram um contrato com os Guardiões de Andar para ele virar o rei da torre. Vale lembrar que a torre tem mais andares além dos 135, só que nunca foi explorado, pois Zard não continuou subindo. Na torre tem algumas classificações de poder e hierarquia. Eu vou falar agora como eu me lembro, não tô revisando os capítulos, por isso eu posso tá nomeando um pouco errado, mas vocês vão saber do que eu tô falando.
Na torre tem cidadãos normais, que não são classificados, e se são classificados também seriam regulares. Depois tem os regulares, que sobem a torre ou que optaram por ficar em um andar. Esses regulares estão sujeitos às leis da torre, dos guardiões de andar e de Zard. É, digamos assim, que impossível algum regular ferir um guardião ou algo assim. Os regulares almejam o topo da torre e se tornar um ranker, que é alguém que conseguiu chegar a um determinado andar que fica um pouco abaixo do que Zard chegou, e são classificados assim. O ranker é muito mais forte que um regular comum e eles não podem entrar em áreas de testes ou dormitórios de regulares. Esses são alguns dos exemplos. Também temos os Ibs ranks, que uma das únicas diferenças é que eles são muito mais fortes que um ranker normal e com muito mais prestígio e responsabilidade muitas das vezes. E temos os Ibs ranks lendários, que é uma patente acima dos Ibs ranks, e nele podemos encaixar alguns dos personagens mais fortes da torre, seres como White, o antigo assassino da fuga, e muitos outros. Temos os guias, que são de dois tipos. Um é um guia anão tipo o da princesa Yuri, e o outro são as bruxas de cabelo vermelho, que é como a guia enviada pela fuga para servir ao Ban. Temos também os irregulares, que são aqueles que entraram na torre irregularmente, como o Urek Mazino. Assim como o nome diz, eles não estão sujeitos às leis da torre, assim como os regulares. Por isso esses seres são bastante temidos por toda a torre. Como eles não seguem as leis da torre, eles podem até matar Zard ou um guardião de andar da torre. Só vai depender do poder do irregular. Esse é um dos motivos pelos quais a fuga escolheu Ban como um candidato a assassino. Recentemente também fomos apresentados a séries regulares que podem quebrar uma das leis da torre. Com isso essa pessoa ultrapassa os limites de um regular comum ou ranker comum, mas isso tem alguns contrapesos que os guardiões fazem. Por exemplo, um tiro que pode matar qualquer pessoa independente da força, mas é limitado a apenas um tiro. É um exemplo. Tem outros que já batalharam, como a Sua Majestade White, entre outros. Temos também as princesas de Zard, que receberam os poderes ou força maior por conta do sangue de Zard. Elas não são necessariamente filhas de Zard, só receberam poderes dele. Essas princesas são muito importantes para as pessoas na torre e para as suas respectivas famílias. Eu não vou falar muito sobre elas, pois daria muito trabalho. Se vocês quiserem, é só deixar nos comentários que querem um vídeo específico sobre as princesas e as 10 famílias. Temos também os príncipes do Distrito Vermelho, que são os filhos de Zard, e quase ninguém os conhece na torre. Podem reconhecer eles por seus anéis vermelhos com 3 olhos. 2 membros dos príncipes são o assassino da fuga, Karaka, e Wagnar. Ambos, pelo que eu sei, são os únicos que apareceram na série com esses anéis. O Wagnar é bem parecido com Zard, e imagino que o Karaka também será. Terão os cabelos amarelos e aquelas coisas tipo uma raiz vermelha atrás da cabeça. Falando em anéis, esses anéis e as armas de ignição dos 13 meses foram criadas por Zard ao dividir a chave da torre em 2 partes. Vale ressaltar que existem outras armas de ignição que não são da série dos 13 meses, mas elas normalmente são inferiores em poder às armas criadas pelo Zard. Com uma metade da chave da torre que permite subir os andares da torre, ele criou as armas dos 13 meses, e com a outra parte ele criou os anéis. Eu ainda tenho uma dúvida se ele só criou um anel ou mais de um, pois eu já vi mais de um, mas é dito que ele entregou o anel ao príncipe do Distrito da Luz Vermelha, por isso eu ainda tenho algumas dúvidas. Temos também as 12 famílias e os pais do Ban, Arlene, Grace e V, que também eram companheiros de Zard. Eu vou somente nomear as 10 famílias, eu não vou me focar nelas, senão esse vídeo vai ficar com mais de 1 hora. Eu posso fazer um vídeo sobre as 10 famílias e as princesas depois, mas eu só faço esses vídeos por diversão, não esqueçam disso. Temos a família Ari. Essa família é a famosa pela sua esgrima. Família Eurásia. Ela é famosa pelo seu controle de Shinsu. Família A. Ela é conhecida pela sua grande força física e a Yuri pertence a ela. Família Inei do Loki.
Essa é a família que tem os menores números de ranks e é a menor família dentre as 10. Família Kun. Essa família é conhecida pelos seus portadores de lança e sua inteligência. O Kun Agüero é um dos membros dela. Uma curiosidade é que o Kun foi baseado no jogador Kun Agüero da seleção argentina, por isso o predomínio no azul claro e branco. Família Lupobia. Essa família é conhecida por suas pesquisas. Família Tuperi. Ela é conhecida por seus portadores de luz. Família Ion. É principalmente dominante feminina. Essa é a família da Ion-Eva e eu acho que o forte dela é o fogo. Também temos a Arlene Grace e Uve que se entre aspas, não tivessem traído o rei Zard teriam as suas próprias famílias também. Sobre a traição é que o Zard amava a Arlene, mas ela e o V acabaram ficando juntos. E Zard descobriu e não aceitou o relacionamento dos seus companheiros e tentou matar eles. Lembrando que o Zard não era nada da Arlene, ele só gostava dela mas não tinha dito nada ainda. Vamos para um breve resumo sobre as princesas de Zard. Atualmente é conhecido o nome de 28 princesas. É claro que eu não vou falar de todas. Eu posso falar delas em um próximo vídeo, se esse tiver um bom engajamento. As princesas de Zard são, digamos assim, espada do rei. Elas defendem a autoridade de Zard. As princesas não podem se casar, não podem ter filhos e elas não podem ser contra as ordens de Zard. Tem outras regras, mas essas é o suficiente. As princesas são adoradas pelos cidadãos da torre e geralmente essas princesas lutam pela posse das armas de ignição dos 13 meses. Agora vou falar algumas dessas princesas. Anak Zard. Ela é filha de uma princesa de Zard com o mesmo nome, que se relacionou com um homem e foi morta por quebrar uma das regras. A Anak não é uma princesa legítima, mas tem o sangue ou o poder de Zard nela. Ela é uma das amigas do Ban. Temos as princesas Maria e Maschene que são da família Kun, que são da mesma família do Kun, o melhor amigo do Ban. Também temos a Yuri e a Endorse que são grandes amigas do Ban. Tem muitas outras, mas essas são o suficiente por enquanto. Temos os comandantes do exército de Zard, personagens como Yashatsha e o ex-comandante Calavan, entre outros. Temos personagens encarregados de governar os andares da torre, que não são os guardiões, são de uma hierarquia abaixo. Um exemplo de um ex-governante de andar é a Evankel, que governava o segundo andar, possui o poder ancestral do fogo e ela já lutou contra outros governantes de andar também, mas eu não lembro os nomes dos outros. Ela também lutou contra o exército de Zard comandado pelo Calavan. E atualmente é a mestra do Ban, ela domina o Shinsu em forma de orbe. A técnica mais bonita dela, na minha opinião, é o quádruplo Orbis Raros Fogo do Inferno. Essa técnica tem o poder ancestral do fogo que é perceptível por conta do elefante de fogo gigante atrás dela. É tipo um stand. Esse é o mesmo tipo de poder que o Hack desenvolveu, só que de elementos diferentes. Ela conseguiu dominar a batalha da última estação por completo, precisando da intromissão de um governante de andar, assim como ela para a enfrentar, junto dos outros do exército. Essa é uma das mulheres mais fortes mostradas na série, mesmo que ela esteja muitos ranks abaixo do topo dos mais fortes. Tivemos os arcos do Trem Infernal e do Andar da Morte, onde conhecemos personagens como o Caraca, o capitão do trem, o personagem encarregado da panela de pressão. Nela foi onde o Ban se desenvolveu bastante, e tivemos também alguns embates com o ex-assassino da Fuguite da família Aire, especialista em espadas. Nesses arcos tivemos uma boa participação desses personagens e da princesa Yuri. Nós podemos conhecer o Enryu, que foi capaz de matar um guardião de andar, uma criatura gigantesca que tem o poder do administrador, podendo controlar o Shinsu de determinado local. Ele foi morto pelo Enryu com o poder do espinho e mais de 9.000 bans de Shinsu. Ele também matou quase todos os seres vivos do andar. Esse andar não é mais jurisdição de Zard e por isso as princesas não podem entrar nessa área.
Nós também conhecemos os atuais governantes de lá e o novo detentor do poder do administrador, que tinha um filho ou parte viva do guardião que agora está na posse do Ban. Essa parte tá enrolada, mas eu acho que deu pra entender. Eu já ia esquecendo que fomos apresentados a uma antiga princesa de Zaard e ela também era o amor do Urek Mazino. Ela foi uma das primeiras a falar da família do Ban. Com isso nós vamos para o andar oculto ou mundo de dados. Lá nós conhecemos os dados de Zaard do pai do Kon, com o Edoan. Lá percebemos que algo aconteceu após o mundo de dados, e eles mudaram muito. O Kon mesmo disse que aquele lá não era como o pai que ele conhecia. Algo os fez mudar para pior. Nós vemos pela primeira vez o imponente governante supremo da torre, o rei Zaard, aparecendo diante deles. Agora eu não me lembro se ele foi pessoalmente ou aquela era uma cópia dele. Eu acredito que seja uma cópia do Zaard. Se tem algo que eu adoro em Tower of God são os jogos e os poderes. Sempre há um desafio bem construído e que não se resume a simplesmente lutas aleatórias, como em Solo Leveling que tudo é para gerar batalhas. A única coisa que faz é fazer IP e os pretextos para uma briga é os mais lixos possível. Eu parei de ler Solo Leveling no arco dos Estados Unidos. Lá colocaram uma luta bem aleatória contra uma pessoa que não tinha nada a ver só para ter um confronto com alguém do nível nacional ou continental. Eu priorizo mangás com história e não somente lutas. Manhwas genéricos como Solo é o que mais se encontra por aí. É uma temática simples e enjoativa, bem diferentes dos jogos de Tower of God que não se prende a apenas força ou poder destrutivo. Eu particularmente espero muitas revelações do passado do Ban e da Raquel. No Mavar podem ver que aparentemente a Raquel era agredida na caverna fora da torre. E essa caverna tinha o símbolo do Zaard, os 3 olhos com os 3 pontos, em vermelho. Muitos têm ódio da Raquel, mas na minha opinião ela ainda terá uma grande importância mais à frente na obra. Como vocês já devem ter percebido, eu sou a ADM de uma página de chips, então eu imagino que vocês estão se perguntando qual é o meu casal favorito em Tower of God. Eu prefiro o Ban com a Yeon. Mas eu sei que as chances disso acontecer são baixas. Agora eu vou fazer um ranking de possibilidades. Na minha opinião, é claro. Eu diria que as chances são assim: 50% para a Raquel, 20% para a Endorse, 15% para a Yuri, 10% para a Yeon e os outros 5% para outras mulheres de lá, como a Kaiser as que surgirem, pois o autor disse que elas não seriam as únicas a gostar do Ban, iriam aparecer mais no decorrer da obra. E sim, eu vi a parte em que o Ban ameaça a Raquel por ela ter quase matado o Kon. E no mesmo momento a Raquel deixa uma dúvida para ele e ele quer saber mais sobre isso. Mas ele vai embora ainda com dúvida. Se a Raquel quiser ele de volta, ele volta rapidinho, é só ela mudar um pouco. Falando especificamente da princesa Endorse Zaard, ela é uma das minhas personagens femininas favoritas na obra. Ela tem personalidade e não depende de Zaard ou dos status de princesa. Ela muitas das vezes cogitou deixar de ser uma princesa, mesmo sabendo dos perigos que isso traria. Ela também não se importa de andar com um irregular e também já até cogitou a possibilidade dela deixar de ser princesa e ficar com o Ban, pois claramente ela gosta dele e ela até já foi num encontro com ele. A Endorse no começo lutava com salto alto para priorizar a aparência dela, mas quando um dia o salto dela quebrou numa prova, ela passou a usar somente sapatos, e quase nunca saltos altos. Esse detalhe é tipo a marca na lua que o Saitama deixou na luta contra o Borus. É bom quando mesmo esses pequenos detalhes não são deixados de lado na obra. Eu gosto de praticamente todas as personagens femininas e do seu modo de se vestir. São sempre roupas bem trabalhadas e sem focar para o ash exagerado como ocorre em várias séries. O que eu mais reclamo é One Piece. As mulheres de One Piece são uma vergonha no quesito de vestimenta ou vestuário. Nas guerras elas tiram as roupas para a batalha, assim como a Califa e a Black Maria, sem contar na Rebecca e muitas outras. No anime
anime piora ainda mais isso, chegando a deformar as personagens femininas do tanto que a Toei aumenta algumas partes dos corpos delas. Eu não vejo esse problema em Tower of God. Ele é muito bem trabalhado e respeita as personagens, assim como em Charlotte, que será o meu próximo vídeo. O vestuário dos homens também é ótimo. São todas roupas com designers excelentes, e as roupas atuais brancas e vermelha do Ban e da Varre e uma guia de cabelos vermelhos do Ban são uma das melhores na minha opinião. Na batalha da última estação o grupo do Ban estava encurralado, pois a Ard tinha ordenado a execução de todos os membros presentes no trem infernal e a completa destruição da FUG. A FUG, só para deixar claro, é tipo uma organização com membros que possuem algum tipo de rancor contra a Ard ou seu modo de governar. Seus membros mais importantes são os assassinos, como o Karaka, que em tese é meio que imortal, se ele conseguir fugir e reconstruir o seu corpo naquela esfera preta. Eu digo em tese, pois ele na prática não é imortal, sem contar que o Karaka aparentemente é o assassino mais jovem e talvez mais fraco da FUG. Temos também os anciãos da FUG, como o Kewelon, que é um arqueiro bastante habilidoso e possui o poder ancestral, assim como a Evankeu, o que o torna muito forte, podendo até transportar a jaula como ele queria, ou teleportar alguém com a ajuda da sua assistente, como ele fez com Yama. Esse personagem é extremamente forte, mas não conseguiu matar Zard quando ele atacou o palácio dele uma vez. Tem vários outros membros, como o Yuan Sung, que pra quem não se lembra é o que sempre tá bebendo café. Voltando para a batalha. Após o exército do Zard chegar lá, o mestre do Ban se pôs no caminho do mais novo comandante do exército, Calavan. Eles já se conheciam e meio que eram amigos no passado. Calavan só é quem ele é hoje por conta do embate que ele teve com o Ajin Sung. Na batalha o mestre do Ban não conseguiu vencer, mas fez um grande estrago no comandante com uma técnica que eu não lembro o nome, mas ele estava triste por não ter conseguido ensinar ela ao Ban. Após isso a princesa Machine leva ele preso e planeja o selar em uma fortaleza impenetrável com um cristal de suspendium enorme. Isso foi o causador da batalha no Muro da Coexistência Pacífica. Voltando ao Calavan, ele foi até o campo de batalha para cumprir as ordens e matar todos, incluindo a princesa Yuri da família A. Ela não aceitou isso e se aliou ao Karaka, e depois do Ban e os demais fugir, ela mesma se entregou para poder protestar contra a decisão de Zard, pois ela não poderia perder a sua posição como princesa. Com isso toda a família A está, digamos assim, contra a decisão de Zard para matar a princesa da sua família. Eu posso ter dito alguma besteira, mas foi isso que eu entendi na época que eu li essa parte. O desenho de Tower of God é muito bem feito e detalhado. Muitos acham ruim só por ser diferente, mas pra mim o traço dele é muito melhor que o do anime. Vou falar um pouco de coisas aleatórias agora. O ex-ranker Urek Mazino, que é o autonomeado campeão da torre, e também o vice-capitão da organização Volyaixong, organização comparada em poder com as famílias de Zard, como a família Kun, por exemplo. A batalha do Yama versus o Yarastisha é uma das que eu mais gosto. O gato superior ao cachorro. Eu não tenho nenhuma preferência, mas sempre colocam o cachorro como superior. Mas aqui é diferente. O Yarastisha é um monstro. O jogo proposto pelo Yarastisha também é bem interessante, pois colocou o Ban para matar outras raças que eram escravizadas, e o outro da caça ao rato também é divertida. Eu até pensei que o primeiro rato era um gigante, mas não, era um ratinho normal. O local em si é bem interessante também. A torre da Machine ou do Yarastisha, não lembro bem de qual dos dois era, mas acredito que seja da família de Yarastisha por conta dos animais. É bem imponente e com aquela cobra gigante enrolada nela a torna incrível. Uma coisa que muitos não sabem é porque no anime fala Yoru, enquanto na legenda está escrito Ban. Bom, o nome Ban em coreano significa noite, já o nome Yoru também significa noite em japonês. Por isso no anime optaram por chamar o Ban pelo nome em japonês e não em coreano, mas as legendas aqui do Brasil tinham o nome Ban, por isso alguns não entendiam.
Essa é a resposta mais simples que eu poderia dar. Para quem não sabe, o nome Gil Violi Grassi é uma homenagem do alto escalão da fuga aos pais do Ban, e tipo cumprir o papel de vingá-los, mas não tem como saber se isso era o que os pais dele queriam. O Violi é do seu pai Ive e o Grassi é da sua mãe Arlene, que a Raquel aparentemente conhecia. Eu imagino que você já conheça alguma coisa de Tower of God, mas eu vou falar o nome de alguns amigos do Ban agora. Temos o Con, que tem um rancor contra o seu pai e era apaixonado pela Maria. Ele é bem inteligente e estrategista. Ele é o melhor amigo do Ban. Temos o Hakvraitraser, quero ver você falar esse nome sem olhar, que é um crocodilo gigante que tem permissão do guardião do andar para mudar o seu tamanho. Ele sempre chama os outros como tartarugas por conta dele ser superior aos outros, e as tartarugas serem as presas dele. O Hak é o segundo melhor amigo dele na minha opinião. Temos a Raquel, que é a pessoa que sempre esteve com o Ban. Ele a considera sua dona e por isso a seguiu para a torre, mesmo depois dela trair ele. Ele foi atrás dela por respostas. Atualmente o Ban brigou com a Raquel e romperam de vez com a relação deles. Temos as princesas Anak, Yuri e Endurce, que eu já falei antes, assim como a Ion, e membros como o Kinen e vários outros, que se eu falar demoraria muito. O Ban pode ser dividido em algumas fases. As fases do 25º Ban, que vão desde bonzinho demais no começo, isso se nota pelo cabelo curto. Aí passamos para a fase em que ele está muito frio e sério após ter treinado e sofrer ameaças de mortes de seus amigos pela fuga. Nessa parte ele passou a ser conhecido como o candidato a assassino da fuga e teve seu nome trocado por Gil Violi Grassi, onde o Violi vem de ver o nome do seu pai e Grassi da sua mãe. Nessa fase ele tinha os cabelos longos e que cobria o rosto. E chegamos no meio termo, que é o Ban após o trem infernal, o andar da morte, o mundo de dados ou andar oculto. Nessa fase ele tem a junção das duas características anteriores e o seu cabelo é médio, nem longo e nem curto. Ele nem é totalmente bonzinho, mas também não é mau, ele é um meio termo. Agora ele está focado em um objetivo. Com esse comportamento o Ban pôde até brigar com a Raquel por conta dela quase matar o Con Agüero, que antes era quase impossível isso acontecer. Mais algumas informações. Existem regulares que conseguem quebrar uma das regras ou leis da torre, mesmo não sendo um irregular. Por exemplo, mudar a percepção do tempo de toda a torre para te favorecer. Também permite uma regeneração ultra rápida em determinados lugares do corpo. Agora vamos falar de Sua Majestade White. Ele era um inimigo no começo, e continuou sendo, mesmo quando ele passou a andar com o Ban. Isso nunca mudou. Eu gosto disso, não é como em animes clichês que o vilão fica bonzinho. White forçou o Ban até o limite em um jogo e o fez ter a força de um X-Ranked lendário para o acompanhar. Com essa evolução, poderá facilitar o salvamento de seu mestre, se nada tiver acontecido com ele. Eu planejo fazer alguns vídeos falando de personagens individualmente. Alguns deles são Reizard, Enryu, Urekmazinho, Pantaminum, que é um eixo. Esses vídeos não terão um tempo médio, podendo ir de 2 minutos a muito mais que isso. Vai depender do tanto de informações que eu vou adquirir sobre eles. No meu ver, a ordem dos personagens mais fortes apresentados na torre é essa aqui. O primeiro lugar no ranking é para o Pantaminum, que é um eixo. O segundo lugar é do Enryu, que conseguiu derrotar um guardião de andar. Terceiro lugar vai para o Guardião de Andar. Não é porque um foi derrotado que os outros são fracos. Eles devem ter uma hierarquia também. Não quer dizer que todos tenham o mesmo poder. Quarto lugar é o Reizard. Ele seria o terceiro se eu não contasse com os guardiões. Como ele nunca enfrentou nenhum e fez um tratado com eles, eu não posso colocá-lo acima de um Guardião de Andar. Em quinto, Urekmazinho aparentemente é mais fraco que Zard, por isso ele fica nessa posição. Se ele apresentar algo que o ponha acima de Zard, eu mudo de opinião.
Do sexto colocado em diante ficam os chefes das 10 famílias, do mais forte ao mais fraco. Eu não me foquei muito no Ban, mas ele com a rede Trissa, dando o poder de um administrador da torre e podendo utilizar transformações parecidas às transformações do Yama, são um grande upgrade para o Ban. Ele também tem um ótimo controle de Shisu e pode criar vários orbes simultaneamente, ou um grande orbe como a sua mestra lhe ensinou. Ele teve um grande aperfeiçoamento no seu corpo físico para não ficar tão dependente do espinho, e também ele tem o poder das almas que ele absorveu, que seriam do White. Ele também é um dos únicos que podem voar, como também tem uma arma de ignição da série dos 13 meses que a Yuri lhe emprestou, pois ela tem duas, além dele ter a posse de 2 espinhos dos mesmos que Enryo usou para matar o guardião do andar, e o suporte que a Fuga e algumas famílias estão dando para ele. O Ban vai chegar bem alto e em pouco tempo. Bom, esse primeiro vídeo foi bem mal feito. Pra falar a verdade, eu não gostei muito não dele, mas para o primeiro vídeo do tema tá bom. Vídeos sobre momentos ou personagens específicos são mais fáceis de se fazer, por isso eu imagino que os próximos serão melhores que esses. Será tipo os vídeos anteriores do canal. Pra finalizar, eu acompanho essa obra muito antes do anime. Eu gosto muito dela e espero que a segunda temporada saia logo. Eu tô terminando esse vídeo por aqui e espero que tenha gostado dele. Deixe um comentário e compartilhe ele para mais pessoas que gostam de Tower of God. Valeu por assistir até aqui e falou!